Então vamos lá. Aqui, ó, o que eu já fiz? Quando eu seleciono aqui a coluna lucro presumido, ele incide aqui toda aquela composição da aba, né? Lucro presumido e o simples nacional. Então olha que legal, a empresa já poderia aí ter um planejamento de custo, né? Baseado no tipo de tributação que ele tem, que a empresa vai ter, beleza? Ó, lucro presumido, 1.581. Lucro real, 1.000.000, né? 630. Simples nacional, 1.672. Beleza? Eu não estou conferindo os números aqui não, tá? Eu peguei a planilha lá do Sebrae e joguei aqui para dentro, tá? Esses números aqui a gente precisaria, na nossa realidade, a gente vai ter os números na mão, né? Então a gente vai saber se está certo ou não. Não me preocupe em conferir se está certo, tá ok? Beleza, então vamos fazer esse passo a passo. E quando não tiver selecionado, olha, eu quero que ele traga a massa salarial normal. É isso que a gente vai fazer agora. Então, primeiro de tudo, a gente fez a importação lá das planilhas, né? Trouxe aqui para dentro do Power BI. E aí, o que eu fiz? Eu precisei lá nessa planilha e transformar a coluna incidência em número decimal, para a gente poder utilizar ela. E eu criei uma medida aqui, ó, composição analítica dinâmica. Então, o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu destrinchar aqui esse código para vocês. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder acompanhar. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo aqui, eu criei uma variável onde eu estou selecionando o valor da mão de obra. Ou seja, toda vez que alguém clicar lá naquele segmentador, no slice, qualquer que seja o comando lá, e escolher lucro real, lucro presumido, simples nacional, ele vai aparecer aqui, ó. Ele vai armazenar aqui, ele vai vir para cá, vai ser igual lucro real ou lucro presumido ou simples, beleza? Quando alguém selecionar lá, o Power BI está indo lá e armazenando esse valor aqui para gente, tá? Então ele está vindo aqui, selecionei um valor, ele armazena nessa variável aqui, ó, tipo composição, beleza? Depois, o que eu estou fazendo? Eu estou gerando uma calculate onde eu estou fazendo o quê? Eu estou somando o total das incidências, estou fazendo uma soma aqui do total das incidências, ó, e multiplicando, deixa eu voltar aqui, ó, e multiplicando a massa salarial dos ativos. Quando que eu vou fazer isso? Eu só vou fazer isso quando a coluna name lá tiver selecionado, ó. Esse filtro que eu coloquei aqui, vou voltar aqui. Esse filtro que eu coloquei igual aqui, ele faz o seguinte, ó, você só vai fazer essa soma quando a coluna name lá, se é lucro real, lucro presumido, simples, estiver selecionada. Porque lembra aqui que o V tipo composição é a seleção dessa coluna. Ok? Então ele só vai fazer essa soma quando estiver selecionada. Quando não estiver selecionada, vai dar erro ou vai ficar em branco. Isso a gente vai tratar lá embaixo, aqui no return. Então, beleza, já criamos aqui as duas variáveis, essas duas variáveis já estão armazenadas. Na hora que eu fizer o nosso return aqui, ó, eu coloquei um if. Ó, tô verificando aqui, ó, verifica para mim se está filtrado. Se tiver filtrado, ó, ou seja, se tiver igual a VType composição, se tiver um valor selecionado, aí sim ele traz para mim o vSumComp, que é essa segunda medida aqui, essa segunda variável, quer dizer. Ok? Então, se tiver filtrado, ele traz essa segunda medida. Se não tiver, eu elimino o erro, trazendo o quê? A massa salarial dos ativos. Beleza? Então, ele está fazendo o quê? Primeiro, eu seleciono um valor aqui do meu segmentador, vou até transformar aqui num segmentador, que isso a gente poderia deixar ele aqui ó, como um suspenso, né? Aqui. E a pessoa vem aqui e seleciona. Ah, eu quero ver o Simples Nacional. Ah, eu quero o lucro real. E aí vai. Beleza? Então, e se não tiver selecionado, se tiver com a borrachinha aqui apagada, ele tem que trazer a composição, a massa salarial. Então foi isso que a gente fez aqui.
beleza? Vou fazer do zero para vocês irem acompanhando o passo a passo. Vou aqui vir em nova medida, ó. E vou deixar aqui o nome, vou botar um nome qualquer, tá? Só para a gente exercitar mesmo. Vou botar aqui, ó, composição dinâmica. Vou criar minha primeira variável, sempre chamando a função par aqui, var, quer dizer, e vai ser uma v valor selecionado, para ficar mais intuitivo de gravar. Só aumentar um pouquinho essa fonte. Aí. Deixar aqui no zoom que vai ficar bem fácil de vocês irem acompanhando. Então, ó, o valor selecionado, ele vai ser o quê? Vai ser igual a um select value, ó, da minha coluna name da planilha mão de obras, ok? Que é aquele que a gente juntou as três abas. Segunda variável vai ser um v, vou botar aqui v valor aplicado. O que essa medida, o que essa variável vai armazenar? Eu vou chamar uma calculate, uma função calculate. Dentro da minha função calculate, eu vou fazer a soma da incidência, ok? Então ele está indo lá na coluna incidência e somando todos os valores, tá? E aí eu vou pegar e multiplicar. Deixa eu só voltar aqui que eu pulei, foi para o parâmetro de filtro. Então eu vou lá e vou multiplicar pela minha massa salarial ativos. Beleza? Aí agora na expressão de filtro da calculate, eu vou dizer o seguinte, ó. Você só vai fazer isso quando a coluna name for igual à minha variável v valor selecionado. Beleza? E fecha a minha calculate, shift enter e vou dar o return aqui agora. E dentro do return eu vou criar um if para ele verificar se é verdade o que eu botei ali na minha calculate. Tem que ter um valor selecionado para ele somar as incidências. Se não tiver, ele não vai somar. Então, eu vou usar aqui uma outra expressão, que é a isFiltre. Ou seja, está filtrado? A coluna está filtrada? Aí, qual é a coluna? É a coluna, lá é a name, né? Eu tenho que estar com a coluna name filtrada. Se ela tiver, se isso for verdade, ele já retorna, né, o valor true e false. O valor true, na verdade. Então, se for verdade, se isso que eu estou verificando que for verdade, eu quero que ele traga a valor aplicado. Se não for, eu quero que ele traga a massa salarial ativos. Fecha aqui e dá um Enter. Vamos sair da exibição com zoom e ver se deu certo. Vou só transformar ela aqui em cifrão, né? Para ficar na mesma exibição dessa pronta aqui. Trazer para cá, transformar num cartão. Mudar aqui um pouco a exibição para ficar igual. Aí, exatamente igual. Beleza? E agora, quando a pessoa selecionar aqui, ó, lucro real, vai mudar a nossa composição dinâmica. Aplicações para isso. Vai mudar o regime tributário, quer ter uma análise, uma visão de como isso vai impactar a folha, já é uma aplicação. Eu poderia usar isso também, em vez de eu ter ali lucro real, presumido, simples, sindicato, função, enfim,
vários tipos de cenário, né? Então, a gente consegue fazer essa análise preditiva com cenários controlados, né? Onde a gente impõe qual é o cenário. E também serve para análise preditiva com base em dados anteriores. Por exemplo, se eu crio lá uma tabela no passado com todos os índices de turnover dos últimos 5 anos, e aí eu consigo enxergar que em determinada época do ano esse turnover aumenta ou diminui. Eu vou ter uma tabela com esses dados. Janeiro de 2015, janeiro de 2016, janeiro de 2017. Qual é o índice de turnover? Geralmente em janeiro a média de turnover dos últimos 5 anos ficou em 2,3%. Então eu pego esse valor dessa tabela virtual que eu criei e consigo criar uma análise preditiva para os próximos meses de janeiro dos anos à frente. E aí, se eu perceber que essa tendência se mantém ao longo dos anos, isso vai me ajudar, inclusive, a entrar na análise prescritiva. Ou seja, quando for janeiro, o que eu tenho que fazer para diminuir o turnover? Será que é apresentar um planejamento para os funcionários, para eles saberem como é que está a empresa, apresentar os resultados do ano anterior, e assim por diante. Isso são insights que eu estou falando, né? Mas cada caso é um caso. Mas só para vocês entenderem o poder, né, que a análise de dados tem na rotina de um setor como o RH e no planejamento estratégico, tanto do setor de RH como da organização como um todo. Então, quanto mais a gente se aprofundar na análise de dados, mais insights, mais informações a gente vai encontrar e com certeza a nossa gestão estratégica vai estar muito mais embasada, muito mais forte, com base na análise de dados e nos cenários que a gente consegue prever e até prescrever atitudes ou ações para mitigar ou eliminar qualquer passivo para a empresa.